Meio-dia, 1 minuto pelo horário de Brasília. Ótima tarde de segunda-feira para você ligado na programação da Band News FM. Eu sou a Carla Bigato, Felipe Bueno por ali, o nosso crush. E aí, Felipe? E mais um crush. You're welcome. Olha, You're welcome. Thank you. Como vão vocês, seus lindos? Tudo bem? Nossa, Tudo bem. sim. Pra quem tá acompanhando só pelo rádio, não tá acompanhando pelas redes sociais, Felipe Bueno levantou da cadeira, mostrou a blusa com os dizeres You're welcome. Blusa de linha, né? Com flores nas mangas também. Ah. E o Eduardo Aineg por aqui também. Tudo bem, Cheguei! sem dizeres na Sem blusa dizeres, nenhum dizeres. Os dizeres estão na garganta. Isso. Na São alma. proferidos. Na ponta da língua. Na ponta da língua. Meio-dia, eu sou Eduardo Aineg, eu estou aqui, eu vou ficar aqui até as 2 horas da tarde, hoje daqui ninguém me tira, e junta comigo no estúdio a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, ali, aqui ao meu lado, Felipe Bueno, que nunca fala nada além de talvez um Salve. salve. Tá bom, ok. E com a gente também, o ouvinte, a ouvinte, queridos, né, que fazem a Band News ser aquilo que ela é, a rádio mais querida do Brasil. Bom, Carla, Felipe, ouvinte, todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu a história do site The Intercept Brasil, trazendo diálogos escritos, né? São transcrições de diálogos. Na verdade não são transcrições, são cópias de prints de diálogos travados pela Lava Jato, de personalidades integrantes da Lava Jato, por meio de um aplicativo chamado Telegram. O Telegram fez muito sucesso no Brasil, faz pouco sucesso na verdade, mas ele fez muito sucesso quando em 2015 um juiz maluco, e eu me refiro a outro personagem, um juiz maluco foi lá e deu uma liminar impedindo o funcionamento do WhatsApp. Todo o território nacional. Pode usar o WhatsApp. Não deixa. O cara ficou bravo. Aí o pessoal foi pro Telegram. E aí conheceu o Telegram. O Brasil foi... Porque o Telegram é em 2013. 2015 o Brasil meio que conheceu o Telegram. E o Telegram tem uma característica. Você lê a mensagem e ela se autodesfaz em não sei quanto tempo. Você que programa lá. Você lê, ela faz... Puff, desaparece. Faz assim, puff. Faz esse barulho mesmo. Inclusive faz esse barulho. Você pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar o que quiser. E você pode programar para ele permanecer no celular ou não. São conversas tidas entre 2015 e 2018, porque tem uma que fala de uma entrevista do Lula, que era no ano passado, 2018. A possibilidade de entrevista, né? Possibilidade de entrevista do Lula durante a campanha. E desmascara primeiro uma cascata do ministro Sérgio Moro, que disse que o telefone dele foi grampeado agora no Ministério da Justiça. Nós demos essa notícia aqui, porque a gente acredita no que diz o ministro da Justiça. E não é possível que isso tenha acontecido. Lamento, ministro, mas olha, deram a informação errada pro senhor. Porque o Dallagnol é o único personagem que aparece em todas as conversas. Ele, Dallagnol, conversando com procuradores, e ele, Dallagnol, conversando com o ministro da Justiça. Então, fizeram o grampo no Telegram do ministro e, com isso, conseguiram grampear a conversa de outras pessoas. Para com isso, né? E se o Telegram, a maior característica dele é destruir as mensagens, espelharam esse Telegram do Dallagnol, provavelmente, desde o início. Então, a mensagem chegava para ele e, quando apagava, os caras salvavam. Isso não é coisa de hacker, de gente de óculos fundo de garrafa, que tá num cantinho qualquer. Isso é coisa de profissional. Isso é coisa, olha, vou te falar, isso é coisa de profissional. É coisa de agência, coisa de integrantes de agência, coisa de profissa, não é coisa de amador, não. Bom, coloca em xeque essa explicação fajuta, mas isso não tem importância. Você tem 2 tipos de conversas ali. Um grupo de conversas que eu chamo de irrelevantes. Absolutamente irrelevantes. Não porque sejam de cunho pessoal, porque eles avisaram que as conversas pessoais que devem ser interessantes, né? Porque se eles falaram que eles não publicaram as conversas pessoais, devem ter boas conversas pessoais. Vá pensando. Vá pensando. Vai ver tem. E o que eu classifico de irrelevante são os movimentos do Dallagnol, as conversas dele preocupadas com as provas, no caso do apartamento do Guarujá, porque as preocupações do Dallagnol, as angústias do Dallagnol, as preocupações dele com o time de futebol, com o trabalho, não tem importância nenhuma. Ele apresenta a denúncia e o juiz julga. Se ele está inseguro, se ele está sofrendo,
que se dane, né? Eu não estou preocupado com as angústias do Dallagnol. Também não acho muito importante as discussões, as discussões que ele travou com procuradores em torno da entrevista do Lula em 2018. Por que eu não acho importante? Porque não tem nada lá que ele tenha feito. E sim coisas que ele discutiu. A gente poderia fazer isso. Será que a gente pode impedir? E se a gente pegar e chamar e dar um jeito de ser depois da eleição? Tá todo elétrico, nervoso. Mas o que ele fez, efetivamente? Então, uma conversa minha com o Felipe Bueno, e a gente fica falando sobre um troço. Não é possível, a gente tem que impedir isso. Não pode ter o pancadão do lado de casa. E se a gente pegar e jogar um rojão pra cima, assusta os caras? Daí vai ter... Oineg e Bueno tramam jogar um rojão. Mas jogou o rojão? Ele fez alguma coisa? Ele não fez. Até mesmo você se organizar para cometer um crime, se não tem o crime, não tem. Até porque a discussão era no Supremo Tribunal Federal. Se fez, se não fez, se urdiu, não urdiu, se discutiu, não discutiu, mostra o drive. Mostra a pegada, mostra a orientação política, mostra a perseguição, mostra a vontade de fazer o mal contra alguém de quem não gosta. Não é uma discussão técnica de um procurador preocupado com o devido processo. Ok, é um desastre deste ponto de vista, mas de prático não tem nada. No entanto, as conversas do Moro com o Dallagnol são em si um problema. Aí é diferente. Elas são em si um problema. Independentemente da penumbra. Não importa de outras. Elas são em si um problema. Por quê? O juiz não pode estar com uma parte. Você tem uma parte que acusa, você tem uma parte que defende, e o juiz é o árbitro. É como no futebol. Não é como no futebol. O juiz é o árbitro. O que as partes fazem? Mas espera aí, o procurador é um agente do Estado, o juiz é um agente do Estado, os dois querem a verdade, os dois querem que os bandidos sejam presos e os inocentes fiquem livres. Sim, mas quem falou que a defesa também não quer que os inocentes sejam livres e os culpados sejam punidos? Ele trabalha com culpados para minimizar a pena também. Mas muitas vezes o cara chega e admite que tem culpa. Então, não é verdade que existe um lado malvado, que é a defesa, e existe um lado bonzinho, que é a procuradoria. Isso é uma cascata. Existe uma parte chamada defesa, existe uma parte chamada procuradoria. É disso que se trata. E um juiz tem que avaliar pelos autos e decidir o que fazer. De forma que o Telegram entre Moro e Dallagnol devia ser vazio. Vazio, não devia ter nada. A não ser assim, e aí chapa, churra sábado? Tudo bem, você leva cerveja? Mas não podia ter um Telegram entre os dois falando sobre trabalho. Até porque esse não é um meio de relacionamento adequado num ambiente jurídico. Formal. São processos, petições, comunicações formais, registradas e tal. E anexadas aos autos. Né? Cadê esse Telegram que não foi anexado ao auto, né? Aos autos? Então, o Moro quebrou o princípio básico da imparcialidade. Não tem o que discutir. Quebrou o princípio básico da imparcialidade. Que tem na sua raiz a independência do juiz. Quer dizer, o juiz não pode ser demitido, o juiz não pode ser removido e o juiz não pode ter o salário reduzido. E ele não pode ter nenhuma dessas coisas para ele ser independente. Para que dão a ele essa independência toda? Para que ele possa ser imparcial. Eu lhe dou total independência e, a contrapartida, você me oferece a sua imparcialidade. E por que você oferece a sua imparcialidade? Porque você trabalha para mim, para a sociedade. E a sociedade brasileira precisa saber que os juízes são imparciais. Porque a justiça, ela é cega, ela segura numa mão uma balança e na outra uma espada. A espada para combater o crime, a balança para ter equilíbrio e a viseira, a venda. Para não olhar a capa do processo e não saber quem é o cara que está sendo julgado, e sim quais são os crimes que estão ali. Ele quebrou com isso. O Marcelo Odebrecht era o chefe da quadrilha, o Temer era o chefe da quadrilha, o Lula era o chefe da quadrilha. Essas conversas mostram que o Moro era o chefe do Dallagnol.
O Moro dava orientações para o Dallagnol. O Moro dizia para o Dallagnol o que ele tinha que fazer. O que é dramático. É muito ruim. Quais são as consequências jurídicas disso? Esses são os fatos. Quais são as consequências jurídicas? Pedido de anulação de sentença por parte de todos os advogados que quiserem, não vão conseguir. Alguns podem conseguir, o caso do Lula, de repente, é uma anulação. Anulação de sentença significa impunidade? Não. Anulação de sentença significa fazer uma nova sentença. Fazer uma nova sentença. Você não anula o crime, você anula a sentença. Se houver alguma prescrição no curso dessa discussão, algum crime que prescreveu, benefício para o réu, dançou e tal. Do contrário, anulação. Mas a prova é ilegal. A prova é ilegal porque ela é um grampo, né? Não houve um pedido judicial. Você não pode montar processos com base nesta prova. Não se pode abrir um processo contra o Moro, contra o Dallagnol, o Estado contra eles com base nessa prova, porque essa prova é ilegal. Mas para defender pode. E para defender, você diz, eu estou sendo agredido pelo Estado, eu me defendo, está aqui a prova de que eles foram parciais. E aconselhamento de parte é motivo para anulação de sentença, como o juiz que não se declara suspeito e depois se mostra que havia uma relação dele com aquela sentença, também você pode anular. Então a defesa do Lula vai entrar, todos os julgados pelo Moro vão entrar, vai ser uma chuva de pedido, vai ser aquela confusão, aquele fuzuê, um ou outro pode dar certo. Existe uma discussão em torno do Moro que o Fachin relatou, Gilmar pediu vistas, eventualmente pode a defesa do Lula pedir para que se junte essa matéria e para ver o que acontece. Punição para o Moro e Dallagnol, não existe. Não existe. Você vai acusá-lo como? Como que você vai acusá-los de quê? O que o Dallagnol fez de errado? Né? O que o Moro fez de errado? Criminalmente. Agora, ele feriu princípios da magistratura que hoje não o tocam mais. Ele não está sujeito à lei orgânica da magistratura, como a Carla, o Felipe e eu também não estamos, nem o ouvinte, a não ser se tem algum magistrado nos ouvindo. Consequência política. O Moro mostrou que ele é um funcionário público que tem, ou apresentou um vício, que ele mais critica. Ele colocou a vontade pessoal dele acima das responsabilidades que o cargo impõe, que é a da independência. O antipolítico foi antiético. E com isso mostrou uma relação promíscua. Cadê a paridade de armas, que é o que se fala sempre num processo, para que defesa e acusação tenham equilíbrio? Defesa e acusação estão desbalanceadas. O devido processo ficou devendo. E isso é muito complicado. O juiz, ele é juiz, ele não é procurador, ele não fez o concurso do MP, ele fez o concurso de juiz. Você não pode estar no concurso errado. E ele mostrou que ele está no concurso errado. Agora o Moro, ele vai acontecer uma coisa curiosa, ele vai ser julgado pela classe que ele demonstrou que mais odeia, que é a classe política. Ele não vai ser julgado pela magistratura, né, pelo poder judiciário, ele vai ser julgado pela classe política. Primeira coisa, STF, esquece STF. Seria uma vergonha ele aceitar a indicação para o STF. Como colocar no topo da magistratura um magistrado que indiscutivelmente trabalhou em desfavor do Estado Democrático de Direito? Não é em desfavor do Lula, em desfavor do Estado Democrático de Direito. Não pode. Você põe ele no topo para dar as cartas? Esquece. E se ele insistir, o Senado vai, pela primeira vez desde Floriano Peixoto, cravar no Moro que, olha, não vai ficar legal. Esquece pacote anticrime, a negociação do pacote anticrime. O pacote da vez é o pacote anti-Moro, é o pacote anti-Dallagnol, o pacote contra os excessos do Ministério Público, o pacote contra os excessos do Poder Judiciário, que estão indiscutivelmente colocados aqui. Há exageros, há manipulação, e está provado, não tem o que discutir. Agora, se ele perde as condições políticas de ficar no cargo ou não sei, mas acho que seria uma bênção para ele. Seria o maior presente que ele poderia receber. Porque o Moro demonstra alimentar no fundo do coraçãozinho dele o desejo de ser um candidato a político, candidato a presidente da República.
Quantos por cento dos eleitores apoiariam o Moro depois desse vazamento? 100%? 99%? 98%. Tira os advogados do Lula, os advogados, né, criminalistas, um monte de gente. O devido processo, eu tô falando de devido processo, né? Tem um monte de gente que se preocupa com isso. Tá bom, então ele não vai ter 100% dos votos, vai ter 90% dos votos. Ele vai dizer, não, legal, então vamos fazer o seguinte, tira todos os corruptos da cadeia, porque afinal essa Lava Jato é uma podridão, né? Põe o Dallagnol, a gente ocupa 2 celas. Pode até botar a gente junto, já que nós somos uma quadrilha. Põe nós 2 ficamos na mesma cela e libera um monte de cela. E solta o Marcelo Odebrecht, da casa dele, inclusive. Solta o Lula. Solta todos esses bandidos que estão aí e põe a gente. Porque é disso que se trata. Agora somos nós os maiores vigaristas do Brasil. Pô, o cara vai ter 100% dos votos. Não tem discussão. Aí ele faz uma dobradinha, o Dallagnol, 200% dos votos. Vem gente do Equador votar, da Bolívia, da Venezuela, já tem alguns. Aí vão vir mais venezuelanos, argentinos, porque coitados dos argentinos vão ter que votar na Kirchner. Então. No Macri? Não, vota no nosso querido Moro. Então, é evidente que ele não é o problema da Lava Jato. A Lava Jato é um problema, como é que se diz? Uma operação essencial, com desvios. E esses áudios, que não são áudios, né? Esse vazamento mostra os desvios. Não vai comprometer a qualidade da investigação, são os exageros que têm que ser combatidos. E um problema, quer dizer, o Moro era a nova justiça trabalhando num novo Brasil da nova política. Essa é a nova justiça que faz tripulia, né? É esse o novo Brasil? É um problema. Mas que não há dúvida de que ele passou um sinal terrível para a sociedade, ele não sabe. A sociedade vai ficar com essa coisa de 100% Moro. Legal, #ILoveMoro. Tudo bem. Agora, ficou claro o seguinte, existe um juiz que combina com o procurador o que vai acontecer num processo que o réu acha que está com o seu advogado com chances de vencer se tiver bons argumentos, mas não tem. Não tem. Porque o Moro e ele, vou fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Aí então a gente faz isso aqui. Nós vamos discutir ainda aqui, nós vamos apresentar os diálogos, vamos falar um pouquinho mais disso, mas a verdade é jogo de cartas marcadas. E isso é um absurdo para a democracia, é um absurdo. Quem fez isso? O cara mais adorado do Brasil. Ele é mais adorado do que o Bolsonaro. Porque metade das pessoas votaram no Bolsonaro, metade das pessoas não votaram no Bolsonaro. Isso eu tô falando metade, até menos, 40% dos brasileiros, 38% dos brasileiros votaram no Bolsonaro. O Moro é querido por 200% dos brasileiros, que entram 2 vezes na fila da pesquisa do Ibope para dizer que gosta do Moro, tirando meia dúzia. Então, é um caso maluco. Do ponto de vista jurídico, consequência pequena, pontual, pode interferir nessa ou naquela sentença. Do ponto de vista político, para ele, perdeu o STF, que eu acho que ele não queria, aparentemente o Bolsonaro queria, e libera ele para entrar num partido político e sair por aí falando que ele tentou combater a corrupção no Brasil, e o vazamento criminoso está querendo trocar os papéis e dizer que ele é o grande bandido do país e não o Marcelo Odebrecht e o Lula. Olha que coisa impressionante. Pode ser muito bom para ele. Sim. Pode ser muito bom para ele. Pro Dallagnol também, vira vice dele, vira senador, vira embaixador da honra, não sei o quê. Mas se você olhar de perto, você vai ver, tivemos um problema da maior gravidade. Mas ela tem tantas nuances, que pode ser um troço que tenha sido bom para ele, nesse sentido político, tenha sido bom para o Lula, uma eventual anulação, mas para o país está vendo o seguinte, até mesmo quem quer limpar agride o Estado Democrático de Direito. Os fins justificam os meios para o PT durante o governo e os fins justificam os meios para aquele que quer combater o crime. Então, quando é que nós vamos ter um país em que nós não vamos ter essa discussão? Não vai ter essa coisa de os fins justificam os meios. Na Alemanha, em qualquer outro país, o Sérgio Moro já teria dançado quando vazou os áudios o Brasil foi apresentado ao Bessias graças ao Moro, né? Verdade. Então,
O Moro agiu para evitar que o Lula saísse da cadeia, na minha opinião, acertadamente, mas ele estava em férias. Então ele se mexeu contra o Lula, ele tem uma agenda. E essas conversas mostram que ele tem realmente uma agenda. Quando é que a gente vai ter um país em que essas discussões não vão acontecer? Em que essas pessoas, todas as da política, as do setor, empresarial, e também no setor judicial, pisou na bola, tem que dançar. E os bacanas pisaram na bola. Eles pisaram na bola. E, pelo visto, não vão dançar. Isso não é muito bom, não.